estão a cantar, olha eles que todos os dias servem ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, estão aí a perder. Então agora o sacerdote deles morreu, a arca que eles Israel também foi levada, foi tomada. E passou um período de tristeza a Israel. Aí Deus vai levantar Samuel, mesmo sendo ainda jovem, Deus o levantou para então ser o porta-voz, para falar no povo. Deus começou a falar com o profeta Samuel. Este Samuel, mesmo sendo ainda jovem, começou a ouvir a voz de Deus, atendeu o chamado de Deus e começou agora a falar para o povo. O capítulo 7, que nós lemos, e é onde nós extraímos o nosso tema, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel reuniu com toda a nação israelita, reuniu com todo o povo e disse assim: nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra o Senhor. Atenção, o profeta está a dizer assim: nós pecamos contra o Senhor. Ele não está a dizer vocês pecaram, ele está a dizer nós pecamos contra o Senhor, nós falhamos contra o Senhor. Essa mulher está a dizer assim: não foi só uma pessoa, não foi só duas, foram todos nós. E assim como todos nós pecamos, todos nós também precisamos voltar para o Senhor. Precisamos reconhecer que falhamos. Existem pessoas assim, ele sabe colocar culpa nos outros e ele não sabe quando é que ele também falhou. E Samuel está nos ensinar que muitas vezes não é sobre apontar o erro dos outros, é sobre reconhecer que em algum momento nós também falhamos. E ele diz assim: nós pecamos contra o Senhor e precisamos agora voltar para o Senhor. Precisamos nos arrepender. Aí o profeta reuniu com o povo todo e o povo começou a reconhecer: mano, olha para mim, o nosso Deus é um Deus bondoso. Independentemente dos nossos erros, Ele ainda está disposto a nos receber. Vocês lembram da história do filho pródigo, que saiu da casa do pai, gastou tudo que tinha, fez e desfez, mas quando ele voltou, a Bíblia vai dizer que o pai o recebeu com um beijo e um abraço. Ele vai dizer assim: esse meu filho, ele roubou, ele fez uma certa assim eu me amo. Assim também o nosso Deus. Apesar das tuas falhas, Ele ainda te ama. Apesar dos erros, Ele ainda está disposto em te receber. E aí a Bíblia vai dizer que esse povo reconheceu que falhou contra o Senhor. Este povo reconheceu que em algum momento falhou. E eles começaram a dizer: Senhor, nós pecamos contra ti. Tenha misericórdia de nós. Tenha piedade de nós. A Bíblia vai dizer que o povo se reconciliou. Deus ouviu a oração. O profeta Samuel pegou então em um cordeiro novinho e ele vai sacrificar ao Senhor. Aí os inimigos ouviram que o povo está reunido e disseram assim: olha, eles se reuniram de novo. Vamos lá como fizemos da outra vez e vamos lhes atacar novamente. Só que eles não sabiam que dessa vez o povo já estava quem? Já estava consertado com o seu Deus. O povo já havia se arrependido. Quando eles foram, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus mandou uma espécie de uma trovoada e os inimigos eles ficaram perdidos e o povo de Israel então conseguiu vencer o povo dos filisteus. A Bíblia vai dizer que naquele dia não foram mais os filisteus que venceram, mas foi o povo de Israel. Deus deu vitória ao povo e o povo venceu. Agora, o povo venceu e no capítulo 7, no versículo 12, é aqui onde está o nosso tempo. Depois deles vencerem, o profeta vai pegar uma pedra, colocou de um lugar para o outro, de Mispá para Sem, e ele vai declarar assim: esta pedra vai se chamar Ebenezer. Por quê? Porque até aqui o Senhor quer? Até aqui. É aqui onde sai o nosso tema. Nota, ele pega uma pedra e os irmãos permitam, o pastor permitam com todo respeito. Imagina que essa é uma pedra, ele pega uma pedra, esta é uma pedra, colocou aí, pegou uma outra pedra e colocou aqui. E ele vai dizer assim: até aqui o Senhor fez o quê? Ou seja, a pedra, ele pega, no caso são duas pedras, uma aí está em Mispá, a outra está em Sem, e ele faz essa declaração: mano, nós vencemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. É aqui onde está o nosso tema e é aqui onde eu quero pegar. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, de lá para aqui o Senhor de lá para aqui o Senhor Agora vamos aqui em língua portuguesa. O tema é até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eu digo assim, imagina, eu comecei a pregar às 11 e 5, né? Já são 11 e 25, certo? E eu digo assim: até aqui a palavra do
Senhor, significa que eu estou a terminar, estou a dizer que de lá onde eu comecei, das 11h05 até aqui eu termino. Sim ou não? A expressão até aqui significa que eu estou a vir de um lugar e termino aqui, certo? Vocês vão ficar aqui comigo? Então ele pega a pedra, de lá para aqui, ele diz, de lá para aqui o Senhor nos... Mas o interessante é que aqui onde ele coloca a primeira pedra, eles já haviam perdido, já apanharam, tiveram derrotas. E aqui onde eles estão agora, é o lugar onde eles têm vitória. Lá eles perderam, lá tiveram choro, mas ele não conta daqui só onde está a ter vitória. Ele está falando de lá até que o Senhor nos deixou. Mas agora é interessante isso, porque lá eles perderam, lá eles apanharam, lá tiveram pancada, mas ainda sempre dizer, de lá mesmo onde apanhamos, até aqui o Senhor. Isso quer dizer que Deus não nos ajuda só nas vitórias, até mesmo nas derrotas, há momentos que Ele nos ajuda. Ou seja, eu vou tentar dizer assim, o até aqui o Senhor nos ajudou, não é só quando a porta se abriu, até mesmo quando a porta se fechou, você precisa reconhecer que o Senhor te ajudou. O que Samuel quer nos ensinar? O até que o Senhor nos ajudou não é só quando você consegue emprego, até mesmo quando você não tem, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque, mano, ele vai dizer, até aqui, esse é o tema que você estudou. É até aqui o Senhor nos ajudou. Mas esse até aqui, ele não está dizendo, aqui o Senhor nos ajudou. É até aqui. Significa que nós já estamos a vir de um período até aqui. E até aqui o Senhor nos ajudou. Mas até aqui morreram pessoas. Mas até aqui nós tivemos perda. O sacerdote ele morreu, o Felipe Finés morreu. Há pessoas que perderam seus irmãos. Mas ele está dizendo, mesmo com as perdas, o Senhor. Ou seja, mano, Deus não te ajuda só quando te dá, até mesmo quando Ele te tira. Você precisa reconhecer que há momentos que Deus vai te ajudar te dando, há outros momentos que Ele vai te ajudar. Só que até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos lá, fala comigo, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse é o termo. Só que, mano, olha para mim, mano. A ideia que nós temos de ajuda é diferente de Deus. Por exemplo, secretário, por favor, me ajuda só a tirar essa cadeira. E coloca no seu lugar. Me ajudou ou não me ajudou? Essa é a ideia que nós temos de quê? De ajuda. A ideia que nós os homens temos de ajuda é quando eu peço algo, a pessoa me dá me ajudou. Por exemplo, a criança, se ela te pedir, por exemplo, sambapito, e você lhe der sambapito, você lhe ajudou. Mas no momento que você não lhe der sambapito, não lhe ajudaste. Mas muitas vezes você, como mãe, sabe que se lhe der tanto sambapito, pode lhe fazer mal. Ou não lhe dar, você está lhe ajudar. Mas na mente dela, essa está lhe prejudicando. Outro dia, a minha sobrinha estava a comer areia. Eu lhe dei uma chamada, isso não se come. Ela começou a chorar. Na mente dela, o tio é mau, porque me recebeu minha areia. Mas eu, como mais velho, sei que estou ali a me ajudar. A ideia que nós temos da ajuda de Deus é quando a porta se abre. Quando eu consegui casar. Quando as coisas estão. Essa é a ideia que nós temos de ajuda. Mas na mente de Deus, não. A ideia principal da ajuda de Deus não é sobre isso. Deus muitas vezes te ajuda até mesmo te tirando pessoas. Há pessoas que Deus te ajudou lhe tirando de certos casamentos. E na mente dele não é. Satanás é Deus que te ajudou. Que até aqui o Senhor. Vamos ser o nome do Senhor. Na Covid-19, eu conheço uma senhora que foi despedida do emprego dos filhos. Por causa da Covid, as empresas não tinham dinheiro, né, para continuar a salário. E ela foi daquelas que foi retirada. Aí ela foi retirada, como tinha filhos para sustentar, ela começou a fazer o seu negócio. Hoje é uma grande empreendedora. E ela diz assim, graças a ela por aquela Covid-19. Foi graças a Deus. Hoje eu pago salário para essa pessoa. Se ela não fosse retirada, ela hoje não seria essa empreendedora. E ela disse assim, graças a Deus por ter retirado
Afinal, até aqui o Senhor foi o Senhor que nos ajudou. E é sobre isso que eu quero falar, mano. O até aqui o Senhor nos ajudou, não é só quando você conseguiu emprego. O até que o Senhor ajudou, não é só quando o filho nascer. Até mesmo quando as coisas não irem bem, você precisa ter a capacidade de Samuel de dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. E Samuel está dizendo isso por quê? Porque Samuel entende que nesse período das perdas, nesse período das derrotas, foi um período que nós reconhecemos e sem Deus não dá para viver. Mas há pessoas que quando perderam o emprego, foi mesmo aquele período que ele começou a ficar firme na igreja. Tem pessoas que por causa do problema que ele passou, hoje se converteu, hoje é cristão. Então você precisa dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Olha para José, agora vamos falar de José. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José odiavam José, sim ou não? Odiavam José, fizeram José. Vamos matar José. Outro disse: não, matar não. Vamos só lhe vender. Venderam José. José foi vendido como escravo. Mano, e nós às vezes falar assim, só pegar texto e falar, é fácil. Mas você sabe o que é todos os próprios irmãos? Próprios irmãos te venderem como escravo. Está a pegar essa aqui, mesmo essa aqui é escravo. Mas então todos não estavam a lhe vender, você é escravo. Lhe venderam. Como escravo, os seus próprios maridos, não falei com os vizinhos, é os teus próprios irmãos, filhos do irmão, pai, está a te vender como escravo. Venderam José como escravo. José foi para a cadeia, começou a trabalhar na casa de Potifar. A esposa de Potifar lhe tentou, José lhe mandaram na cadeia, você fica, eu estou a falar assim rápido, mas José viveu, foram anos e anos. José está preso, está na prisão. E a Bíblia vai dizer que aqui ele sai, interpretou o sonho do copeiro. O copeiro depois se lembrou dele e disse: não, rei, conheço alguém que